Bom dia. Bom dia. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine nesta manhã de domingo ensolarada, que nós possamos olhar para o céu e agradecer pela vida, termos bons olhares, sermos melhores. Todo mundo diz que 25 vai ser ótimo se nós nos amarmos. Se nós gostarmos de nós, tudo vai ser ótimo. Se os nossos olhares forem bons, se os nossos olhares forem ruins, a nossa vida em 25 vai ser uma escuridão. Então lembremos, há pouco o irmão estava dizendo, como Jesus é um desconhecido nos dias de hoje. Século 21, a Bíblia é o livro mais vendido no planeta, menos lido, menos praticado, então automaticamente Jesus é esquecido. Como dissemos em outros evangelhos, trancamos Jesus dentro de casa, deixamos lá ele para cuidar da nossa casa e saímos. Fazemos o que é bom, o que é ruim e deixamos ele lá. Solicitamos a presença dele quando estamos aflitos, quando estamos com medo, quando estamos com insegurança da vida. Oramos, pedimos, imploramos, mas ele é o esquecido, muitas vezes, no sentido figurativo. Claro que todos oram, claro que todos pedem, claro que todos conversam com ele ou tentam dialogar. Quando ele não atende, ficam nervosos, fecham a casa e fica aí, não quero mais conversa com o Senhor. É mais ou menos isso que acontece no mundo atual. Mesmo dentro das religiões, a prática do Evangelho. Praticar o Evangelho dá custo, é alto, é muito custoso, como diz no interior. Muito custoso eu praticar o Evangelho do Cristo, eu praticar a lei de amor, eu praticar a lei do perdão. E aí meus olhos ficam escuros, ficam na escuridão. Eu não consigo enxergar a vida como ela devia de ser vista. E é como dizia na época do Cristo. Cristo falava em parábolas. Os apóstolos, os discípulos que escreveram os relatos, as histórias do Cristo. Então Cristo não escreveu nada. Ele não deixou nada relatado. Quem relatou foram os homens, com as suas falhas, com as suas bondades, com as suas maldades. Como todos eram e são, ou eram imperfeitos. E como o homem ainda o é imperfeito. E ele carrega isso no bojo do seu coração. Por isso esquecido é Jesus. Tem uma parábola que são parábolas, são narrativas, histórias que Jesus colocava um personagem, ou dois, ou três, ou aquela multidão que era acolhida por ele. Então são narrativas, é como você contar histórias da sua vida. O que você tem para contar hoje? São coisas boas ou coisas ruins? Como é que foi a sua semana? Como foi o desenlace de 24 para 25? Porque o homem estava enlaçado no ano de 24, nos valores negativos, nas doenças mentais, de orgulho e das vaidades. Como foi esse desenlace? Então é exatamente isso. Qual a história você tem para me contar? Jesus trouxe inúmeras histórias reais. E sempre um personagem para nós pensarmos, para nós entendermos. Haja visto que Mateus disse-nos, no capítulo 6, versículo 22, Mateus, que era um cobrador de impostos e se tornou um discípulo, um apóstolo do Cristo. Então ele nos trouxe. Quando você tem olhos bons, o seu mundo interior é luz. É luz. Agora, quando você tem os olhos maus, onde você está? Na escuridão. Isso escreveu Mateus. Quando você tem os olhos bons, você tem no seu corpo a luz.
Você introspecta aquela luz em ti. Agora, quando você está com os olhos maus, você está na escuridão de tudo. Então Jesus, ele comenta isso. Tem os bons olhos do Cristo. Tem os bons olhos do Cristo, que é uma luta contínua ao homem. Porque os olhos bons ou os olhos maus são um grande duelo da vida. Ou você quer enxergar a paciência ou a irritação. Depende só de você. O desejo ou a oração. Depende só de você. Quando você quer amar ou quer maltratar, depende dos seus olhos, depende das suas escolhas. Aí é com você. Não tem outro, é com você. Quem sabe um dia o homem chegará próximo dos olhos do Cristo. O mundo será melhor. Vocês não querem um 25 melhor? Então comece a enxergar o mundo com os olhos do Cristo, como bons cristãos. Isso não é uma dívida, é uma solicitação. Ah, mas o mundo aí fora é muito difícil. Ele é muito complexo. Depende da sua escolha. Há pouco dissemos de Mateus, se você está com os olhos bons, o seu corpo é luz. Você tem saúde. Você tem dinâmica. Você tem vida. Agora, quando seus olhos estão maus, escuros, você está doente, você está triste, você está irritado, você está maldoso, você está julgador. O ser humano. Por isso que o Cristo é esquecido. E que olhos que você tem? Que olhos você tem a oferecer ao seu companheiro, à sua companheira, ao mundo que você vive? É os olhos do desejo? É os olhos da cobiça? Eu desejo a mulher do outro? Eu quero estar com ela? Eu estou desejando, o meu corpo está enfermiço, porque é só desejo. Não é o olho do Cristo, não são os olhos do Cristo. O Cristo te deseja o bem e você deseja o mal. Olha como que é a luta do homem. Eu desejo aquela mulher, eu vou dormir com ela. Você está na sua escuridão, se ela nem te ama. Isso que mais acontece hoje. O homem vive o ostracismo, como dissemos em outros evangelhos, de amores errantes. Eu nem sei o que eu quero. São amores errantes. Amores dos olhos ruins, da escuridão. Então o homem vive a sua própria escuridão. É interessante que uma história que Jesus nos traz, ele estava caminhando, como você caminha com um amigo seu, ou com os confrades do centro ou da igreja. Jesus estava caminhando com os discípulos, numa terra árida, e lá estava um dejeto, o corpo de um cão, já empotrificado. Não é isso? Potrificado. E lá exalava o quê? Um mau cheiro. Um mau cheiro. O que você exala quando você está na sua escuridão. Então Jesus disse o quê? Olha, que dentes lindos ele tem. Então ele estava nos mostrando como o homem é lindo quando ele quer amar. E quando ele se torna feio, quando ele está na sua podridão. Não é assim? Ele está na sua escuridão. Então Jesus disse, aqueles religiosos, os escribas e fariseus, o que eles disseram? O que eles diziam de todos que passavam no caminho que não iam à sinagoga? Eram pecadores. Mas Jesus enxergava a beleza do ser humano, não a sua feiura. Não é? Então, como ele disse, aquela mulher adúltera, ele enxergou o quê? As virtudes daquela mulher quando ele disse, vai, não peques mais. Ele estava enxergando os belos dentes dela, que ela tinha.
mas ela tinha a feiura da podridão que ela se modificou, que os homens estavam julgando-a. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Aqui todos são pecadores. Não julgueis para não ser julgados. Todos conhecem. Mateus disse, João disse, que são os apóstolos do Cristo. Mas você carrega o que dentro de ti? O seu corpo é a expressão que você tem. O seu corpo interior é a expressão que você tem. E aquela mulher, Jesus disse, vai, não peques mais. Quantas vezes Jesus disse para você, vai, não peques mais, e você continua do mesmo jeito? Escolha é sua. A podridão é sua. A feiura é sua. Você pode, na aparência, ser lindo, maravilhoso, mas o seu corpo íntimo, aquele mundo que você viaja todos os dias, está podrificado, mal cheiroso, porque você está olhando com os olhos maus. Por isso que aquela mulher, os escribas e fariseus, os saduceus, viraram as costas. Porque eles disseram, como que foi? Não julgueis para não ser julgado, eu vou ficar julgando, eu vou embora. Eles tinham um olhar escuro do mal. Naquele momento, aqueles homens esperavam um espetáculo das pedras, de matar alguém com pedras. E Jesus disse não. Como ele foi questionado por João. Jesus foi questionado por João. Mestre, mas tu não segue as leis de Moisés? E você não pode perdoar? Se esses que estão aqui são iguais e pecam iguais, até mais do que ela, então eu disse simplesmente a ela, vai, não peques mais. Quantas vezes você ouve isso do Cristo, vai, não peques mais, e continuas no mesmo erro? Como é que está os seus olhos? Como estão os seus olhos? Como Jesus enxergou Maria de Magdala? Ele não olhou uma mulher da vida. Uma mulher que saía com tantos e tantos homens. Ele olhou uma mulher que estava implorando para modificar-se. Quantas vezes você implora para modificar-se e continua com os olhos do mal? Então pensemos sobre isso. E aquela mulher, ela foi recebida por Jesus e foi uma das melhores mulheres na história do Cristo que trabalhou para Jesus. Ela falou, chega desta vida. Quando é que você para de fazer o mal para você e se liberta? E você se liberta. Como dissemos na quinta-feira, o irmão disse aqui, do homem velho. Mas você continua com os olhos maus e não quer se aproximar dos bons olhos do Cristo. Por isso que ele é esquecido. Por isso que ele está esquecido até os dias de hoje. As pessoas se ajoelham e pedem perdão, mas os seus olhos continuam impuros. Quem escolheu? Você. Quem escolheu o vício? Você. Quem não está satisfeito com você, consigo, é você. Esse mundo que você caminha dentro dele, você não está satisfeito. Você sempre diz que há insatisfação em ti. Você nunca complementa o seu desejo. Então você continua com os olhos maus. Maus. A história de Zaqueu. A história do leproso. Jesus estava olhando Zaqueu como um cobrador de impostos? Claro que não. Ele só disse a Zaqueu, desce do seu orgulho. Desce da sua vaidade. Quando ele estava no sicrônimo. Desce da sua vaidade. Desce do seu orgulho. Porque ainda os olhos de Zaqueu estavam impuros. E quando Zaqueu avistou a Jesus, ele disse, é Jesus. Ele começou a clarear o seu corpo físico e espiritual. E disse, é Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero ser um pouco de Jesus.
Quando você olha com os olhos do bem, da bondade e da caridade, você quer estar com Jesus, esse ser que ainda é desconhecido. E você quer ficar com os seus dentes sujos e estragados, como daquele cão. Essa é a busca do homem. E o que nós dissemos para 25? Que o homem seja melhor, que o homem se ame mais. Mas, irmão, eu já conheço isto. Do decálogo, dos 10 mandamentos, Jesus sintetizou, resumiu. E disse que nós precisávamos amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Ele disse isso. Até os dias de hoje. Quando que realmente eu me amo? Quando eu paro, no meu preciosíssimo tempo, para contemplar as minhas mazelas. Para contemplar os meus erros. Aquela pessoa que não é. Por isso que nós dissemos dos amores errantes. Jesus viu Zaqueu e disse, melhores. E Zaqueu era um cobrador de impostos que fazia mal para as pessoas. Então, quais os olhos que ele tinha? Do mal. Ele queria o dinheiro. Ele queria os bens materiais. Ele queria o poder. Ele queria viver melhor. Depois ele chegou à conclusão que não era nada daquilo. Nada daquilo. E que ele precisava melhorar. Quando é que o homem vai chegar nisto? Como Zaqueu fez? Que ele vai chegar um dia que ele vai falar, eu preciso melhorar. Eu preciso seguir aquele conhecido, chama-se Jesus. E não aquele desconhecido que eu esqueci. Porque eu esqueço. Não esqueço. Quando eu estou fazendo mal para mim, eu estou esquecendo o Cristo. E você diz que está com o Cristo. Quando está maldizendo alguém. Quando seus olhos maldizem alguém. Porque os olhos julgam. Os olhos criticam. Como está o seu corpo doente. Eu quero te curar. Jesus, quando está com os olhos bons, ele quer te curar. Mas você não quer ser curado. Porque você reverbera na mesma posição que você já o fez. Então, o que você quer de você? Qual é a sua história? Você vai contar a sua história para mim? Como Jesus contou as histórias das passagens que ele esteve na terra para muitos, e os homens não acreditam. Que ele precisa não julgar, que ele precisa amar. Ele não acredita muitas vezes. Que eu preciso perdoar. Muitas vezes ele está aquém disso. Por isso que volta-se para a terra. Aí ele diz que ele não tem tempo para Jesus. Mas ele tem tempo para a sexualidade. Ele tem tempo para o sexo. Ele tem tempo para o desejo. Ele tem tempo para o dinheiro. Ele tem tempo para bebericar, como o homem o fez. Mas ele não tem tempo para amar. Olha como ele faz com ele. Que história você tem para me contar? Você tem alguma história para me contar? Conte. Conte para Jesus. Aquele que pseudamente você não conhece. Que é um desconhecido para ti. E quando Mateus disse, quando você tem bons olhos, o seu corpo é luz. Você tem saúde espiritual. A física é uma decorrência. Mas quando você está nos olhos maus, o seu corpo é uma escuridão. E você vive a escuridão de repetir as mesmas frases, os mesmos discursos há tempos. E você quer melhorar o mundo, mas você fez escolhas que não é para melhorar. As escolhas dos olhos maus. Quais olhos você quer? Você quer se aproximar do Cristo? Você vai ser menos feio, menos podre. Um vaso mais limpo, não tão sujo. Isso é bíblico. É os olhos do Cristo. Não são os meus. Os meus não é o que vocês contam para mim. Os seus, os vossos, não é o que você conta para mim.
Porque os olhos massageiam o ego. Os olhos massageiam o pensamento. Por isso, as doenças. Né? Os olhos, eles ativam vários sistemas dentro de você. Os sistemas antigos e os sistemas que ainda você não conhece, que é o bem. Né? O antigo você conhece, que é você. Então ative outro sistema em ti. Qual a história você vai contar para o Cristo? Qual a história que você vai contar quando você partir? Aí você vai se jogar no chão, na lama e dizer: perdoe, Senhor. Perdoe pelo que eu fiz. Claro que Ele vai te perdoar. Deus sempre perdoa. Mas você vai ter que aguardar um momento para se redimir dos vossos erros. Talvez realmente você venha com uma cegueira, para você não enxergar nada ao seu redor na próxima vida. E não ser julgador. E não ser punidor. E não ser punitivo. Isso disse Mateus. Uma história do Cristo. E daquele cão. O que você faz com ele? Você quer ser o que deste cão? A podridão? O mau cheiro? Ou os dentes lindos? Que todos foram acolhidos pelo Cristo. Todos. Todos na história foram acolhidos pelo Cristo. E todos mudaram. Paulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos. E foi um dos maiores divulgadores do cristianismo. Ou o maior. E Cristo o recebeu. E ele ficou cego. Ele ficou cego para o velho. E se tornou a luz para o novo. Para divulgar o Evangelho do Cristo. Da dor. Porque ninguém quer passar dor. Ninguém quer conviver com a dor. Ninguém quer ser doente. Mas voltastes para a terra por quê? Porque és doente. Arrume o tempo para Jesus, para aquele que você desconhece ainda. Ah, irmão, mas eu conheço Jesus. Que bom. Que bom. Você segue esse guia espiritual chamado Jesus? Você pisa nas pedras e se fere e agradece? Você faz isso? Ou você fica na irritação dos olhos obscuros, escuros, sem tempo para Deus e para Jesus, para servir. Se você quer olhos bons, terás, se você seguir a Jesus. Se você quiser ter esses olhos de Jesus para ter um corpo reluzente de bondade, de caridade. Esse é o que pedimos para 25. Se é que estamos falando de 25, pode ser para 26. Se você chegar até 57, ótimo. Se você não chegar, aí é com você. Escolhas erradas. O decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, é a melhor escolha que você pode ter. Mas hoje não se honra o pai e a mãe. A inveja é predominante. Eu quero a mulher do próximo. Eu quero o dinheiro do próximo. Eu quero os bens do próximo. Quer tudo. Interessante isso, né? E os 10 mandamentos a gente põe no bolso e deixa para ler para alguém. Segui-los, quem sabe? Jesus resumiu em 2. Se você quer seguir a Jesus, você precisa se amar a Deus. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Todos conhecem isso, não conhecem? Todos leram alguma coisa, né? Eu falo isso para um público aqui e quem vai me ouvir? Posteriori. Aí diz assim, sempre dizem assim, nossa, o irmão foi tão duro hoje. Não, mas tem pessoas que dizem, nossa, ele não precisava dizer isso, meus olhos são puros. Não conheço esses olhos puros. Conheço do Cristo. Porque na mulher adulta ele fala, vai, não peques mais. Vocês conhecem todas, um pouco das histórias. Mas praticá-las é a coisa mais complexa
da história humana. Por isso o mundo é um caos. Eu agradeço por vocês terem me ouvido e que a luz do Cristo venha envolvê-los. Agora, os seus olhos é a sua punição ou a sua redenção. Depende só de você. Se você comer o outro com os seus olhos, você está fora do contexto de Deus. Voltará cego. Ou vai para outro planeta, outra Quiron, outros estágios, os infernos, bem cego. E o homem não pensa nisso. Por isso que ele desconhece Jesus. Não é assim? Deus abençoe vocês. Amém. Disseram amém mesmo? Amém. Deus abençoe.